do profeta Daniel, capítulo 6. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Nós faremos essa leitura, que é uma leitura um pouco mais extensa, mas necessária para a nossa compreensão. Peço que os irmãos acompanhem a leitura para que entendamos essa maravilhosa história contada pelo profeta Daniel aqui no capítulo de número 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine com um documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelho, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra
e ela colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será o seu Deus a quem você serve continuamente conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que viva o rei eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas do céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Meus irmãos, estamos diante de uma história maravilhosa das Escrituras, bem conhecida por todos nós, que é a história de Daniel na cova dos leões. Antes da gente aprender aqui que uma fé autêntica no Deus que é fiel é aquilo que nós precisamos exercer. Uma fé autêntica no Deus que é fiel. O profeta Ezequiel e o profeta Daniel foram os escritores que escreveram a redundância, né? Escreveram no exílio. Foram eles que compunham livros durante o exílio. E durante esse período no exílio, que os judeus estavam desalojados, ou seja, estavam cativos, eles eram então prisioneiros dos babilônicos. E nesse momento então eles escrevem aquilo que o Senhor determina a eles, a profecia acerca dos seus pecados e o porquê que eles estavam lá. Então, tanto Ezequiel quanto Daniel escrevem durante esse período para lembrar o povo do porquê que eles estavam no cativeiro e também de dar esperanças a ele que aquele cativeiro teria um fim. Essa destruição de Jerusalém, como nós já vimos nas pregações passadas, nos sermões passados, aconteceu em três estágios. O primeiro estágio foi no ano 605 a.C., quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele trouxe o rei Joaquim, fez com que o rei Joaquim se prostrasse diante dele e se rendesse, e levou alguns reféns. Nessa primeira leva, no ano 605, o profeta Daniel foi junto com os seus amigos Misael, Ananias e Azarias, os conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa foi a primeira remessa. A segundo estágio, a segunda remessa, aconteceu no ano de 597, né? Em outra expedição naquela situação. Então, devido a algumas rebeliões que estavam acontecendo por causa daquela liderança que o rei Nabucodonosor colocou, então, como punição, Nabucodonosor levou cativo mais algumas pessoas, dentre elas o rei Joaquim, né? E o rei Joaquim, e também 10.000 prisioneiros, entre os quais estavam nessa segunda remessa o profeta Ezequiel. E a terceira remessa foi lá no ano 587, né, antes de Cristo. Depois de um longo tempo, Nabucodonosor destruiu então o templo, destruiu toda a comunidade judia, né, toda a comunidade dos judeus, e levou também
todos os utensílios da casa do Senhor, conforme, segundo Reis, capítulo 25, e Jeremias, capítulo 34, narra. Então foi em 3 estados. E o livro de Daniel, especificamente agora, o livro de Daniel, ele foi escrito então neste tempo em que o povo de Deus sofria no exílio babilônico, sofria como vassalos, escravos, né, diante de um povo estranho, de um povo que não gostava dos judeus. Se vocês lerem o período de Israel cativo, tanto na Babilônia quanto pelos Medo-Persas, eles estavam em terras estranhas e odiados por aquelas pessoas. E então Daniel escreve justamente nesse tempo de perseguição, como nós acabamos de ler, e o sofrimento que aquele povo passava. E então Daniel, o livro dele é muito didático, muito simples, porque primeiro ele começa do capítulo 1 ao capítulo 6 narrando 6 histórias. São 6 histórias que ele narra, e ele termina o livro com 4 visões. 6 histórias, 4 visões, é o que compõe o livro do profeta Daniel. Dentre essas histórias, tem algumas histórias bem famosas, como por exemplo, também a firmeza na fé que os 3 amigos de Daniel tiveram e que acabou os levando para a fornalha de fogo, mas Deus poderosamente livrou Ananias, Misael e Azarias da fornalha de fogo. Há também uma história contada por Daniel de quando o rei Nabucodonosor, pela sua soberba e por não aceitar os conselhos de que ele deveria ser humilde e se render ao Senhor, Deus então envia uma loucura ao rei e ele fica totalmente louco. Há também a história, né, depois que Nabucodonosor parte, então o seu filho ou seu neto, não se sabe muito bem, dá uma grande festança, dá uma festa, aquelas festas maravilhosas, né, para o mundão. E então ele manda trazer as taças, os utensílios do templo, e ele bebe vinho nas taças do Senhor, e isso então trouxe a ira de Deus, e o próprio Deus escrevia na parede. Ele teve o rei viu aquela mão escrevendo na parede as palavras Mene Mene Tekel Parsim, que significa fosse achado, né, fosse pesado e fosse achado em falta, por isso teu reino não prevalecerá. E então ele conta essas histórias para mostrar como o povo de Deus estava nas terras estranhas, sofrendo perseguição, desesperançado, mas Deus havia de trazer livramento para este povo. Por quê? A restauração desse povo aconteceria, como lentamente ela começou a acontecer no ano 538 a.C., quando Ciro, o rei vitorioso, o grande rei vitorioso Ciro, rei dos Medos Persas, então ele conquista a Babilônia, derrota a Babilônia, e ele então faz uma política de acordo geral e faz então um processo de restauração dos povos da qual a Medo-Pérsia dominava, mas Israel agora pôde voltar para a sua cidade, reconstruir o seu templo, reconstruir os seus muros, porém ainda como vassalos dos Medo-Persas, ainda como servos, pagando tributos. Com isso, meus irmãos, o livro de Daniel ele é muito didático e nos ensina isso, que nós precisamos ter uma fé autêntica, genuína em Deus, que é fiel para nos livrar de todos os momentos adversos. Não importa o momento que nós estejamos vivendo, não importa a situação que nós estamos vivendo, se a nossa fé é autêntica em Deus, que é fiel, Ele vai nos dar vitória. E com isso nós aprendemos então no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9, quando Daniel começa a desenrolar a história de uma trapaça que alguns oficiais, os sátrapas, que eram governadores de província, alguns presidentes, porque Daniel acabou se destacando devido à sua honestidade, devido a ele prestar um trabalho ao rei, né? Mas como nós temos aprendido aqui nas quintas-feiras, o trabalho que nós fazemos para o Senhor e não para as pessoas. Daniel entendia isso perfeitamente, então ele, como um dos presidentes, ele começou a ganhar destaque por causa da sua fidelidade, por causa da sua honestidade, e não se achava nenhuma falta em Daniel. E isso trouxe inveja dos presidentes, dos demais presidentes e desses sátrapas, que eram governadores de províncias, e dos demais oficiais do rei Dario. E então Daniel nos mostra, irmãos, que
que é possível, e nós devemos ser servos fiéis em meio a uma cultura hostil. Vejam só, Daniel está num terreno hostil. Daniel está no meio dos inimigos, daqueles que os odeiam e odeiam o povo de Deus. Mas Daniel, ele se destaca. Por que Daniel se destaca? Primeiro, por ter um espírito excelente e por ser um homem íntegro. Quando nós olhamos para esses primeiros 9 versículos, nós vemos isso. E então, os próprios perseguidores, eles dizem isso: nós não conseguimos achar nada contra esse Daniel. Já reviramos a vida dele tudo. O homem é limpo, o nome do homem está limpo, não tem nada que nós achamos contra ele. O que nós vamos fazer para derrotar esse homem que está ganhando a simpatia do rei? Olha, alguém deve ter tido uma ideia dizendo assim: olha, ele é judeu, e o judeu, ele é alguém que adora somente um Deus. Vamos ver se na lei deles a gente consegue achar, na lei dele, a gente consegue achar alguma coisa, na lei do seu Deus, que possa complicar a vida dele. E então eles arquitetaram um plano, por não achar nenhuma falta nele, só achavam fidelidade a Daniel. E nessa falta de acusações, eles acharam uma falta em Daniel. Qual era a falta em Daniel? Segundo eles, fidelidade a Deus. Irmãos, essa passagem de Daniel é muito interessante para nós, porque nos mostra isso, que no meio de uma cultura hostil ao povo de Deus, nós precisamos nos destacar como espírito excelente. Nós precisamos realmente ser pessoas em que este mundo olha para nós e não acha falta em nós. Não acha falta em nós, como não achavam aqui em Daniel. E então esses homens criam uma armadilha e enganam o próprio rei para fazer uma lei contra o profeta Daniel. Meus irmãos, o que nós podemos aprender com isso? Que mesmo vivendo num ambiente contrário à nossa fé, mesmo que no nosso trabalho tenhamos perseguidores da fé evangélica, mesmo que nós, na nossa família, tenhamos pessoas que são contrárias à nossa fé, mesmo que aonde moramos, vivamos no meio de pessoas que odeiam os filhos de Deus, os crentes, o cristão, ele deve ser reconhecido em qualquer lugar como alguém íntegro e fiel ao seu Deus. Essa deve ser a nossa marca, integridade. Quando nós olhamos para alguns personagens bíblicos, vem a primeira característica dessa pessoa. Quando olhamos para Abraão, já lembramos: Abraão, um homem de fé, não é à toa que é considerado o pai da fé. Quando olhamos para Davi, a história de Davi nos mostra que era um homem segundo o coração de Deus. Quando falamos de Moisés, falamos de um homem manso. E quando nós olhamos para Daniel, vemos um homem íntegro, alguém inteiro, que não está faltando um pedacinho dele. É alguém cujo testemunho vai à frente dele. E é assim que nós devemos viver neste mundo, meus irmãos. É assim que devemos viver nessa sociedade hostil ao Evangelho do Senhor. E esse é um desafio para nós, no momento da história que nós estamos vivendo no nosso país. É um desafio. Ser cristão no Brasil hoje, embora não vivamos perseguições como fora, principalmente no Oriente Médio, Ásia e demais, mas vivemos um momento diferente no Brasil, onde nós precisamos que o nosso testemunho vá à frente. Porque hoje não basta carregar o nome evangélico, não basta. É preciso que o nosso testemunho vá à frente, para que as pessoas possam dizer: ali um homem íntegro, uma mulher íntegra que serve a Deus e que é fiel ao seu Deus. Daniel passou por esse crivo a ponto dos seus inimigos terem que mentir. Jesus ele reforça isso. Jesus ele ensina os seus discípulos dizendo: bem-aventurados são vocês quando tiverem que caluniar vocês, quando tiverem que mentir acerca de vocês por amor do meu nome. É isso que nós devemos ter. A nossa vida, meus irmãos, ela deve ser uma vida inteira, que as pessoas vão precisar mentir contra nós para arrumar algo que fuja da fidelidade que nós temos a Deus. Uma segunda coisa que o texto de Daniel nos ensina
é que essa fé que nós devemos ter autêntica no Senhor é uma fé que não se esconde. É uma fé que não se esconde. Quando Daniel recebe o recado de que o rei assinou uma lei a pedido dos sátrapas, a pedido dos príncipes e dos governadores, e essa lei era que ninguém poderia, num prazo de 30 dias, e olha a sagacidade desses homens, eles poderiam colocar a lei, mas olha, coloca uma lei vitalícia, não se pode a partir de hoje mais adorar rei nenhum. Poderiam colocar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou vitalícia. Eles falaram, 30 dias é suficiente. Por quê? Eles sabiam da conduta de Daniel. Eles investigaram Daniel e sabiam que Daniel era um homem de oração e que não escondia a sua fé. Não era um agente secreto. Então, Daniel, quando sabe disso, o que ele faz? Ele se esconde e fala, bom, agora não pode mais orar, não posso mais falar para as pessoas onde eu trabalho sobre o Deus de Israel, então eu vou ficar quietinho, vou ficar na minha. Não, Daniel foi para casa, fechou seu quarto, subiu no andar de cima, abriu as janelas para Jerusalém, como era o costume dos judeus, e orou a Deus. E orava todos os dias, 3 vezes. Era a resposta de Daniel àquela lei injusta. Porque Daniel já fazia isso, e era do conhecimento das pessoas. Meus irmãos, Daniel sabia da proibição, mas ele continuou com a sua vida normalmente, continuou orando 3 vezes no dia, com a janela aberta. Ele não se escondeu, ele não ostenta, mas também não se esconde, ele não provoca, ele só faz o quê? Tem a sua vida normalmente. Ele não fala, já que agora não pode mais orar, eu vou orar na praça agora. Não pode, eu vou orar na praça. Isso é um perigo. Muita gente, em alguns momentos, elas querem provocar, elas querem ostentar algo que Deus não pediu para nós ostentarmos e provocarmos. Deus nos pediu para que nós tivéssemos uma fé autêntica nele e vivêssemos de acordo com a vontade dele. Daniel não muda a sua vida, Daniel não se esconde, Daniel não muda a sua conduta, ele faz o seu devocional, pratica as suas orações, ainda que ele sabe que a cabeça dele pode ir ou ser levada à cova dos leões, no caso aqui, né? Ainda que a cabeça dele puxe a cabeça dele, ainda que a cova dos leões seja o destino, ele não se esconde. Com isso, os inimigos que estavam investigando Daniel para ver se ele continuaria, eles faziam o quê? Denunciam Daniel ao rei Dario. Eles denunciam ao rei, dizendo, ó rei, aquele Daniel, aquele exilado, aquela gentinha, aquele vassalo que veio lá de Judá, ele está desrespeitando a sua ordem. O senhor não disse, né, que não poderia, o senhor não assinou uma lei que não era para adorar a Deus nenhum? Pois bem, aquele Daniel está descumprindo o mandato e está adorando 3 vezes ao dia. Essa denúncia então chega ao ouvido do rei Dario, que muito se entristece. Se os irmãos bem lembrarem, no capítulo 3, quando também, de forma muito semelhante, se levanta um edito que deveria se adorar a Nabucodonosor, a estátua de Nabucodonosor que ele fez, e Misael, Ananias e Azarias, eles fazem o quê? Eles não adoram aquela estátua, eles não se prostram. Quando Nabucodonosor sabe disso, qual é a reação de Nabucodonosor? Ira. Nabucodonosor se enfurece. Por quê? Era um rei vaidoso, era um rei que não era humilde, ao contrário de Dario. Dario era um homem que simpatizava com Daniel e com a fé de Daniel. Dario, quando recebe essa notícia que é Daniel que está descumprindo, ele se entristece, ele fica triste, ele manda então cumprir a lei, mas ele vai para casa, não come, não quer música, não quer conversa com ninguém, ele se entristece e passa a noite ali em vigília, intercedendo por Daniel, pedindo que Daniel seja liberto. E é interessante que ele próprio diz, olha Daniel, que o Deus que você crê te livre dessa situação. Então, Daniel, o seu testemunho, que vai sempre à frente dele, que ia sempre à frente dele, alcançou o coração do rei Sírio, do rei Dario, perdão. Mas ainda, meus irmãos, os versículos 16 a 23 nos mostra que Deus honra aqueles que o honram. Se nós não nos escondermos,
se nós não formos covardes e honrarmos ao Senhor, Deus sempre nos honrará. O rei, então, como eu disse, angustiado, forçado a lançar Daniel na cova, ele então não quer conversa, não quer festa, não quer nada, está preocupado com Daniel, e logo pela manhã o rei acelera, antes do seu dia de jejum, ele corre até a cova dos leões, e então, em uma voz, creio que embargada e triste, ele chama por Daniel, e quando ele ouve que Daniel está vivo, que Deus e Daniel testemunha que o Senhor enviou o anjo para fechar a boca dos leões, o coração do rei Dario se alegra muito com a notícia, manda tirar Daniel, e manda jogar aqueles que conspiraram contra Daniel, que enganaram o rei naquela cova que foi preparada para Daniel. Notem que interessante, Deus sempre honrou o seu povo. Em outra situação também, no domínio medo-persa, quando Amã, aquele perseguidor do povo de Deus, manda fazer uma forca para Mardoqueu, e também de forma semelhante, engana o rei Xerxes a fazer uma lei com o seu anel real, para que aquele que descumprisse, para que a cumprimento daquela lei fosse o extermínio de um povo que estava se rebelando contra a Pérsia. E ele então diz: olha, tem um povo aí, que está se rebelando, então faz uma lei aí, sela com o teu anel, para que no dia tal, na hora tal, aquele povo seja exterminado. E quanto a Mardoqueu, ele ficava indignado porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. Ele mandou preparar uma forca. E depois o Senhor então intervém através da rainha Esther, o povo de Deus é protegido, e a forca que Amã preparou para Mardoqueu, Amã provou dela, ele e seus filhos foram enforcados naquela forca que preparou contra os servos do Senhor. Aqui, da mesma forma, aqueles homens maldosos provaram do seu próprio veneno. Meus irmãos, Deus nos honra. Deus honra os fiéis, aqueles que estão diante do Senhor, aqueles que se prostram diante do Senhor, aqueles que não têm vergonha, não têm medo e não se escondem do Senhor, mesmo nas situações difíceis e impossíveis. Deus honra os seus filhos, como honrou a Daniel. E uma última lição que nós aprendemos neste texto está nos versículos 24 a 28, quando então a glória de Deus é exaltada entre todas as nações ao mando do rei Dario. Nós vemos que depois de Daniel ser tirado da cova, depois de os inimigos do Senhor serem exterminados, então o rei, ele publica então agora um decreto, e esse decreto é um decreto de glorificação a Deus. Se vocês puderem ver aí o versículo 24 em diante, o rei dá uma ordem, para que os inimigos fossem provados, mas a partir do versículo 25, o rei então escreve a todos os povos, nações e línguas que habitam na terra, e ele diz, faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Olha o que o rei vai dizer agora: ele vibra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele, Deus, quem livrou Daniel do poder dos leões. Que testemunho maravilhoso que o Senhor Deus, ou que o rei acabou dando do Senhor Deus. Dario publica esse decreto glorificando a Deus. De um decreto em que ele foi enganado, em que era para matar um servo do Senhor e consequentemente o povo de Deus, agora é revertida a história e um decreto é emitido glorificando a Deus. Daniel, a consequência disso é Daniel continuou prosperando naquele reino. O Senhor honrou Daniel, o Senhor exaltou o nome de Daniel e ele continuou prosperando sobre este governo, tanto de Dario quanto o próximo governo do rei Ciro também. Ele continuou prosperando, porque Deus honra os seus filhos. Uma fé autêntica deve ser evidenciada neste Deus que é fiel. A fidelidade, meus irmãos, de um servo pode
resultar em testemunho público para a glória de Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós resistimos às perseguições, às tentações e provações dessa vida, Deus nos honra. E o nosso testemunho, ele é então externado e resulta numa pública glória a Deus. Com isso, podemos fazer uma conclusão e uma aplicação geral para o que lemos e aprendemos. A história de Daniel nos ensina coisas fantásticas, né? Mas algumas, ou 4 pelo menos, lições que ela nos ensina. Primeiro, que a fidelidade a Deus deve ser inabalável, mesmo que você esteja passando por uma ameaça. Ao longo da história do povo de Deus, meus irmãos, nós, na nossa história também, né, como povo de Deus, muitas vezes a nossa fé ela é testada. Muitas vezes somos provados para ver se a nossa fé ela é inabalável. Foi assim com Pedro, foi assim com os demais apóstolos, foi assim com os discípulos e também é assim conosco. Muitas vezes nós temos que escolher servir a Deus ou servir ao mundo. Muitas vezes nós temos que optar em, mesmo que gere um prejuízo a nós, ficar ou crer no Senhor e confiar nele e perder algumas coisas. A fidelidade a Deus deve ser inabalável. Nem cova dos leões, nem fornalha, nem perseguição, nem a morte deve ser algo que nos faça voltar atrás ou perder a nossa confiança no Senhor. Os nossos primeiros pais da igreja do século I, eles evidenciaram isso na sua própria carne, quando eles tinham que negar a Deus para viver, e eles preferiam a morte do que negar a Deus. Um dos grandes testemunhos da história é Policarpo, o discípulo de João, que acabou sucedendo João na igreja de Éfeso. Policarpo foi convidado a negar, foi instigado a negar a sua fé, e ele preferiu morrer. Ainda velho, ele diz: já estou na idade avançada, e até aqui Deus foi fiel comigo, por que eu seria infiel com ele agora? Ele nunca me deu prejuízo, ele nunca foi fiel comigo. Nós podemos avançar na história e podemos achar os pré-reformadores, como por exemplo Jan Hus, na antiga República da Tchecoslováquia, quando também ele foi processado, no processo interno, para que ele negasse a sua fé, e ele preferiu ser queimado vivo ao negar a sua fé. Ele diz: vocês podem me queimar, mas Deus enviará a esses vocês não vão conseguir parar, se referindo a Lutero profeticamente. Então a nossa fé deve ser inabalável, mesmo que isso nos custe alguma coisa. Nós não podemos fazer concessão com a nossa fé, nós não podemos titubear nessa vida, nós não podemos nos render às armadilhas dos nossos inimigos, nós não podemos ficar quietos, se esconder, quando a nossa fé deve ser evidenciada. A oração, meus irmãos, é a segunda coisa que nós aprendemos com Daniel, que a oração é a arma poderosa contra a pressão deste mundo. Este mundo vai continuar nos pressionando, o diabo vai continuar armando as suas ciladas contra nós, mas nós temos uma ferramenta poderosíssima que Deus nos deu: a oração. A oração, meus irmãos, é essa arma que nos ajuda nessa luta contra a pressão do mundo. Ore e continue orando, ainda que as circunstâncias estejam adversas, continue orando. As coisas não melhoram, continue orando. Você não está conseguindo ver uma luz no fim do túnel, continue orando. Você está a ponto de desistir, continue orando. Você ainda não conseguiu ver ainda os primeiros passos da restauração, continue orando, porque Deus é fiel e Ele não nos deixará, não nos decepcionará, porque Ele é fiel. Continue orando até que Deus responda. Foi assim que Daniel nos ensina. Meus irmãos, também nós podemos aprender com isso que Deus não nos prometeu nos livrar das covas dos leões. Ele não nos prometeu nos livrar das situações,
mas Ele nos livra nas situações, né? Ele não tirou Daniel da cova, mas Ele livrou Daniel da cova. Talvez nós queremos ou achamos que a fé cristã é ausência de problema, e nós achamos que nós não podemos passar pelo desemprego, pela crise econômica, pela crise conjugal, pelas perseguições no trabalho, na família, na cidade, que nós não podemos ficar doentes. Meus irmãos, Deus não nos prometeu que nós não passaríamos por situações adversas. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Creiamos, meus irmãos, que Ele pode nos livrar na situação que nós estamos vivendo. Se você está vivendo hoje uma situação adversa, uma situação análoga à cova dos leões, parecida, parece que você foi lançado numa cova e os leões estão te devorando, os leões da decepção, os leões da crise financeira, os leões das adversidades desse mundo. Calma, descanse. Assim como Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões e não devorarem a Daniel, Deus fechará a boca desses leões que querem nos devorar, que querem nos tragar. Ele promete nos livrar, não das situações, mas das situações, para que nós cresçamos e nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. E por fim, meus irmãos, a fé verdadeira inspira outros e glorifica a Deus publicamente. Daniel era um homem de tamanha fé e tão íntegro, que a fé dele em Deus e a integridade dele fez com que isso se tornasse público, ao passo de não só o rei Dario testemunhar a grandeza, a excelência e a magnitude de Deus, mas todas as nações, línguas e tribos puderam também ouvir, ou ver, no caso do Edito, puderam ler ali no Edito do rei, que o Senhor é bom, que Ele livrou Daniel da cova dos leões. Aquela história não ficou só registrada ali na Medo-Pérsia. A história, o rei foi usado por Deus para escrever isso no Edito, e isso circular em todo o domínio persa. Em todos os lugares, então, eles souberam que o Deus de Israel fechou a boca de leões para livrar um homem temente a Deus. As pessoas então puderam, por gerações, saber da grandeza e excelência do Senhor. Quando nós desenvolvemos uma fé autêntica em Deus, meus irmãos, essa verdadeira fé vai inspirar outras pessoas e vai glorificar a Deus publicamente. Nós passaremos pelas ruas e as pessoas então serão inspiradas a buscar a Deus, e elas glorificarão a Deus por causa do testemunho que eu e você daremos, esse testemunho de fé autêntica no Senhor. Por isso, meus irmãos, finalizando aqui, não importa a adversidade que você está passando, não importa o que você esteja passando, não importa o quão difícil esteja sendo a situação que você está vivendo, seja, não importa a dor que você está passando, creia no Senhor. Tenha uma fé inabalável, uma fé que não se abala por qualquer problema, nem mesmo em uma situação adversa, gigante ou grande, ainda que seja uma situação como a de Daniel. Creia no Senhor, honre a Deus, e certamente Ele vai te honrar, e o nome dEle será glorificado em todo o lugar aonde você passar. Deus é fiel.